Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas, professor. Nós estamos aqui, Hudson e eu, nós vamos apresentar o trabalho bibliográfico sobre o John Bunyan. E aí a gente vai falar sobre a história dele, né, de forma resumida, e também algumas das suas contribuições teológicas. E aí, para começar, eu gostaria de iniciar a nossa apresentação, e para isso eu vou já começar aqui a apresentar para vocês. Como eu falei, nós estamos na matéria de História do Pensamento Cristão, e esse é o teólogo, né, o pensador que nós vamos falar, John Bunyan. Ah, qual o motivo da gente falar do John Bunyan, né? A gente está sempre falando de teologia e a gente não pode falar de teologia sem conhecer a história, sem conhecer a importância de quem veio, né, antes de nós. E o John Bunyan é conhecido por ser um pregador puritano, o escritor, né, da obra O Peregrino, que o Hudson vai falar também sobre essa parte, e uma das obras mais famosas, né, mais conhecidas da literatura cristã. Então, só por isso já seria um motivo, mas além disso, John Bunyan também era um grande pregador e um grande escritor. Para a gente passar a biografia, para a gente ter uma noção melhor, né, da situação, da vida dele, ele nasce em 1628. Depois, lá em 1644, ele perde a sua mãe, irmã mais nova. Isso vai ser muito marcante para ele, porque o seu pai tem um novo casamento, e aí ele se afasta um pouco do pai, vai para o serviço militar na Guerra Civil, e isso vai influenciar ele muito na sua escrita, na sua literatura. Depois que ele sai dessa Guerra Civil, ele tem o seu primeiro casamento. Esse primeiro casamento é importante porque a sua esposa era cristã e influenciou o processo dele de conversão, que aconteceu entre 1648 e 1652. Lá em 1650, durante esse período, ele se encontra com esse pastor, John Gifford, que vai falar com ele também. E depois desse tempo, né, de processo de conversão, em 1653, ele se torna membro e diácono em Bradford, que finalmente ele se converte. E aí, a partir dos anos 1655 até mais para frente, ele vai se envolver teologicamente, escrevendo polêmicas, né? Respondendo os Quakers e desenvolvendo suas doutrinas. Em 1658, tem o falecimento da sua primeira esposa, e aí, um ano depois, ele se casa com a sua segunda esposa, Elizabeth Bunyan. Ele vai ter mais filhos com ela. E aí, a partir desse processo, ele já se converteu, ele já se envolveu com o reino, ele é condenado à prisão por pregar a palavra. A igreja da Inglaterra dominava o poder de quem poderia pregar ou não. E aí ele é preso por não ser validado, por questões da perseguição da igreja da Inglaterra aos puritanos. Em 1666 ele publica Graça Abundante, e aí ele vai escrevendo, né, durante esses períodos de prisão, e em decorrência da sua soltura ou não, ele continua produzindo literatura. Em 1672 ele é solto, né, após ser condenado, tamanha pena, ele recebe um indulto e ele volta a pregar, e ele tem licença para pregar revogada depois. A questão política alterava muito e isso influenciava tanto na soltura quanto na prisão do Joe Bunyan. Em 1676, ele é preso novamente por pregar. E aí, entre esse período de 76 e 78, provavelmente os historiadores não têm muita base, mas eles especulam que foi aqui onde John Bunyan escreveu, né, o seu livro mais famoso, um dos livros mais vendidos na literatura cristã, conhecido como Peregrino. E depois ele escreve esse livro, ele alcança fama, prega para muitas pessoas, e em 1679 até 1688, ele vive seus últimos anos em liberdade, pregando a palavra para muitas pessoas. E depois, em 1688, infelizmente, ele falece em decorrência de uma gripe. Muito comum naquela época, por causa das questões de saúde, ele falece. As obras, né, mais importantes dele são, assim, ele teve muitas obras, ele publicou muitas coisas, mas Graça Abundante, onde vai ter muitos relatos autobiográficos, O Peregrino, que basicamente ele vai falar sobre um processo de conversão, a luta contra o pecado, Vida e Morte do Senhor Maldoso, A Guerra Santa e A Peregrina também. Então, além disso, Bunyan publicou panfletos, livretos, entre outros textos. E quanto às contribuições, o Hudson e os demais temas, o Hudson vai falar para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, professor. Como eu já estava falando, né?
John Bunyan, ele foi esse pastor, esse pregador, né, que tinha na sua eloquência talvez o seu maior, a sua maior habilidade, assim também como na escrita também. A gente já falou sobre alguns livros, né, principais livros, como O Peregrino, que deram uma fama a ele gigantesca e é conhecido até os dias de hoje como escritor, né, através desse livro. E dentre dessas contribuições que acarretaram na vida do John Bunyan, a gente pode dividi-las em três etapas. A primeira delas é a contribuição na área literária, em que ele constituiu, né, como eu dizia, com o livro do Peregrino, a teologia reformada ali, e também a teologia puritana, que estava sendo formulada também através de outros puritanos, pode ser um pouco demonstrada através desse livro, né? E dentre as doutrinas reformadas que são abordadas neste livro, estão a doutrina da queda do homem, né? A doutrina da graça, da imputação, da justificação e da expiação. Então, os escritos de Bunyan levaram a doutrina reformada por toda a Inglaterra. Todas aquelas pessoas tiveram contato com a teologia reformada através dos seus escritos, e principalmente com o livro do Peregrino. Então, as pessoas poderiam ver ali através de uma alegoria, né, que era o livro do Peregrino, as doutrinas sendo bem elucidadas, sendo bem explicadas, praticamente na prática ali, sendo vivenciadas através do personagem chamado Cristão. Então, essa contribuição na área literária foi muito importante, talvez a mais importante de toda a vida do John Bunyan, né? E, em segundo lugar, também a contribuição que teve também de grande destaque foi na sua área pastoral. Como eu falava, John Bunyan ele era um pastor, né, assim que ele se converteu, e nas suas pregações ele costumava chamar muita atenção. Era um cara bastante eloquente, tinha uma oratória muito boa, e isso fazia com que as pessoas se aproximassem cada vez mais, a ponto de, como eu já estava colocando aí, de atrair grandes multidões. E a sua fama logo percorreu por toda a região da Inglaterra ali, e há inclusive um relato em que John Owen, quando ele está diante do rei Carlos II, e o rei pergunta o porquê dele gostar tanto assim de Bunyan, ele diz que renunciaria todo o seu conhecimento para ter a oratória, né, de John Bunyan, para ter essa habilidade que ele tinha. Então, isso exemplifica um pouco o grau de performance que era utilizada pelo John Bunyan enquanto ele estava no púlpito, enquanto ele pregava. E isso também se dava muito pela paixão que John Bunyan tinha com o Senhor, né? John Bunyan era um homem fervoroso, era um homem de oração, era um homem devoto mesmo, fiel ao seu Senhor. A gente pôde ver um pouco na sua história o fato dele ir para a cadeia, né, por não querer parar de pregar, ou seja, então ele não tinha nada a perder, né, em relação à sua vida, e ele procurava ser fiel a Deus. Então isso era uma demonstração de que no púlpito isso exalava com grande poder, com grande força, a ponto de ser um marco aí, e um marco que cativou a vida de muitas pessoas e que com certeza contribuiu muito para as futuras gerações com a história do John Bunyan. E, por fim, a sua contribuição na área do ensino, né? Por mais que ele não foi um homem culto, né, um homem que estudou em universidades, como outras pessoas que fizeram curso, né, de graduação, John Bunyan ele tinha um talento nato em ensinar, em poder passar para as pessoas algo a ser aprendido. E o grande exemplo disso é o livro Peregrino, porque é um livro de gênero alegórico, onde John Bunyan faz toda uma narrativa ali alegórica acerca da vida cristã, e a forma como ele conduz tudo isso no livro deixa claro que ele tinha um talento nato em ensinar. Então, essa área, a área da alegoria, foi muito bem explorada por John Bunyan e foi muito bem contribuída por ele através dos seus escritos do O Peregrino. Então, a gente pode ver nessa área da docência
apesar dele não exercer nenhum cargo de professor na universidade, nem algo do tipo, os seus escritos falavam por si só. Então, os seus escritos eram uma contribuição um pouco atrelada à primeira área que eu abordei, do seu ensino. Então, John Bunyan ele tinha essa facilidade enorme em ensinar, em transmitir uma história, em transmitir uma verdade. E o seu escrito, O Peregrino, é um exemplo disso, de como essa área da alegoria foi muito bem explorada e muito bem abordada por ele. Então, dito isto, a gente tem, antes de passar para a conclusão, só volta lá rapidinho, uma contribuição também que é discutida, né? Ainda não tem muitas fontes acerca disso, que ele contribuiu para a produção da Segunda Confissão Londrina de 1677. Né? Essa é uma das primeiras e mais importantes confissões batistas da época. Então, alguns historiadores aí, algumas pessoas debatem sobre a sua importância nessa questão. Então, além da área literária, pastoral e do ensino, né, a gente também tem essa área aí que não está tão explícita assim como as demais, mas que a gente pode dizer que ele contribuiu com essa área da organização, essa área doutrinária da Igreja Batista. Então, por fim, né, a gente tem a conclusão, e o que a gente pode concluir desse homem é que ele era um homem apaixonado por Deus, né? Era um homem totalmente entregue, como estava falando, ao Senhor, e que viveu toda a sua vida após a sua conversão para a glória de Deus, né? Ele, inclusive, quando ele adoece, né, que vem a falecer, ele estava em viagem para uma cidade, que agora não recordo qual, para pregar. Então, até os últimos dias da vida dele, ele procurou ser fiel, procurou agradar ao Senhor, procurou pregar o evangelho do Senhor. Então, a conclusão que a gente chega é que esse homem era verdadeiramente apaixonado por Deus. E que as suas obras, por geral, elas apresentavam as doutrinas reformadas, como eu estava dizendo, né, para o público inglês. Então, os ingleses ali, através de seus escritos, tendo o mais famoso O Peregrino, conseguiam enxergar essas doutrinas sendo apresentadas de forma clara, de forma coesa, de forma que eles conseguiam compreender. Então, esse homem ele conseguiu ter essa facilidade, essa proeza em apresentar as doutrinas de forma suave e leve para com aqueles habitantes daquela região. E por fim, a sua escritura, né, a sua escrita, seu livro, impactou demais o mundo, né? E esse impacto foi tão grande que até os nossos dias a gente consegue enxergar um pouco disso através, novamente, do livro O Peregrino. E sim, se eu não estiver enganado, esse livro é o segundo livro mais lido em toda a história depois da Bíblia. Então, você consegue enxergar aí esse homem que não tinha nenhum ensino superior, não tinha nenhuma formação acadêmica que fosse de relevância, conseguir escrever um livro e esse livro ser o segundo livro mais lido na história mundial. Então, isso, de certa forma, é um fato, é uma verdade muito, muito grande, muito gritante para nós, porque por mais que ele não tenha sido alguém culto, né, como eu estava dizendo, Deus ele o utilizou dos seus escritos para uma grande proporção. E talvez ele nem tenha noção do quão longe foi esse livro, do quão longe foi os seus escritos. Então, John Bunyan ele é um exemplo de que para ser grande, né, para ser um homem grande, um homem notório, basta-se apenas estar na mão de um grande Deus. E foi o que ele fez em toda a sua vida. Colocou-se à disposição de Deus e Deus o usou para a sua glória, para a sua honra. E o livro Peregrino é um exemplo disso. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida acadêmica, antes mesmo de entrar no seminário. E é um livro que eu guardo com muito carinho no meu coração por conta de tudo que é narrado ali. E creio que a maioria de nós já deve ter lido. Se não está em pecado, vai ler esse livro aí, porque é muito bom. Creio que seja isso. Essas são nossa conclusão acerca desse homem, nosso trabalho bem breve. Não há muito
a ser abordada em relação à sua contribuição, até porque a vida dele passou-se grande parte, ou uma quinta parte dela preso, né? E acabou muito cedo, com 60 e poucos anos, 60 anos, ele veio a falecer. Então, infelizmente, ele não contribuiu muito na área acadêmica, que poderia ser abordada, explorada melhor por nós hoje, mas, de certo modo, na área literária, a sua contribuição foi muito grande. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse homem e que Deus os abençoe. Amém. Até mais, gente. Um abraço.